Hoje, 28 de abril, é o Dia Nacional de Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho. A data chama atenção para a importância da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de promover a conscientização sobre os direitos dos trabalhadores. Para entender melhor como funcionam esses direitos em situações como acidentes de trajeto, por exemplo, agravamento de doenças pré-existentes e desenvolvimento de doenças mentais, eu converso com a Maria José Cataldi, membro da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB de São Paulo. Seja bem-vinda ao Revista, Maria José. Boa noite, amigos e amigas. É um prazer estar com vocês e falar sobre um assunto tão importante, né? Que é registrado no dia de hoje. Sim. A questão do Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho. Sim. Doutora, o que caracteriza um acidente de trajeto e quais são os direitos do trabalhador neste caso? Olha, o acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso entre a casa, a residência e o trabalho, ou vice-versa. Precisa ocorrer no percurso habitual. Se tiver, por exemplo, um desvio de percurso, já não é caracterizado um acidente de trajeto, né? E existem várias consequências, principalmente no âmbito previdenciário, né? O acidente de trajeto hoje, ele tem como consequência o auxílio previdenciário, o afastamento até 15 dias sob a responsabilidade do empregador, e pode até acontecer, quando o afastamento for mais de 15 dias, a obtenção do auxílio previdenciário ou mesmo aposentadoria por invalidez, né? Como funciona a proteção em casos de doenças pré-existentes agravadas pelo trabalho? Olha, a doença pré-existente, ela já é uma doença, então assim, o empregador tem uma situação que ele tem alguma predisposição, né, alguma patologia já existente e que ela agrava no decorrer da realização do seu trabalho, por alguns motivos, às vezes por falta de prevenção do empregador, às vezes por conta de um ambiente de trabalho hostil, por muita cobrança de metas, por muita ansiedade. Então, efetivamente, existe um agravamento, né? Então, que seria com causa, né? Porque já tem uma predisposição a essa doença. Então, por exemplo, o empregado que já teve uma depressão e depois ele vai trabalhar num local nocivo, um ambiente hostil, um ambiente onde exigem metas, exigem uma produtividade absurda, a ansiedade, aí decorre uma série de consequências que traz a uma doença, né? Principalmente a uma doença mental nesses casos, que vem a ser a síndrome de pânico, vem a ser a síndrome de burnout, né? Então, isso pode acontecer. E tem sido muito, mas bastante corriqueiro, bastante, tem aumentado muito no Brasil, né? Só como exemplo, em 2023 ocorreram 2.888 acidentes fatais, né? E esses acidentes, a doença, ela equipara-se ao acidente também. Então, uma pessoa morre a cada 3 horas, vítima de acidente de trabalho, segundo o Observatório de Segurança do Trabalho.
e aponta como São Paulo, que lidera o ranking do estado que tem mais acidentes e doenças de trabalho no país. Doutora, como o trabalhador pode comprovar o nexo entre o trabalho e a doença ou o acidente? Olha, o nexo, ele sempre é comprovado por uma perícia médica. Eu sempre digo que é muito mais fácil comprovar o nexo quando você tem uma hérnia, uma tendinite, do que uma doença mental, porque a doença mental é mais complexa até para o médico, para o perito, constatar o nexo causal, né? Na verdade, se faz necessário sempre uma perícia médica, tanto no âmbito previdenciário como no âmbito trabalhista. No âmbito trabalhista, é necessário para comprovar a culpa do empregador, né? A culpa do empregador ou por negligência, ou por falta de fornecimento de equipamento de segurança, ou mesmo por falta de um ambiente sadio no local de trabalho. Então, assim, na hora de ter que comprovar essa doença, é muito importante ter, além dos laudos médicos, ter todos os exames, as prescrições médicas, toda a vida de saúde do empregado, para ele confirmar essa doença e essa doença decorrente do trabalho, né? Doutora, bem rapidinho para a gente encerrar, qual é a importância da emissão da comunicação de acidente de trabalho? Que é a chamada CAT, né? Isso. A comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser feita pelo empregador, que muitas vezes se nega a fazer, porque aí fica quase que um atestado de que houve efetivamente o acidente relacionado ao trabalho. Então, se tem muitas vezes muita dificuldade, mas ela pode ser emitida pelo médico, pelo sindicato, ela pode ser constatada judicialmente, né? E o empregador que se nega a fornecer a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ele está sujeito a uma indenização, uma reparação de danos morais, inclusive, por falta desse documento que é importante, essencial no recebimento dos direitos, tanto trabalhistas como previdenciário, né? Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista. Tá. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.